Salve, Fremens do Deserto, eu sou o Arthur, você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar o porquê você não entendeu Duna. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, se vocês estão ouvindo um ruído de fundo, é o meu ventilador, tá? Tá muito quente aqui, eu peço que desconsiderem. Segundo, já deixou o like? Você sabia que cada like aqui nesse canal é um Goblin a menos no mundo? Pois é, então deixa aí o seu like. E torne-se membro da Patrulha da Noite, apertando aí no botão de se inscrever, certo? Então vamos aí pro papo. Primeiramente, eu não gosto das críticas que são feitas tanto ao livro quanto aos filmes do Denis Villeneuve, certo? Tem muito youtuber picareta aí que simplesmente, enfim, acho que é o famoso chover no molhado, né? Porém, a pior parte é que muitas pessoas elas escondem certos aspectos de Duna por conta de visões, como eu posso dizer, ideológicas, né? Porque o Frank Herbert, ele, até onde eu pude pesquisar, ele foi, né, um libertário com certas amizades dentro do Partido Republicano Americano, o que deu a ele, inclusive, poderes para ter umas certas fontes de pesquisa, mas, enfim, não tão acessíveis, digamos assim. Muito se fala, né, que ele era um ecologista e tal, muito se fala sobre o lance mais antropológico da obra dele, o que eu não tiro nenhum mérito. Porém, vai muito além disso, né? Então, certos youtubers em suas análises escondem, por exemplo, ou porque não entenderam, ou porque realmente esconderam de propósito, o fato, né, de que, por exemplo, os Harkonnen, né, nasceram como uma alegoria para a União Soviética, né? Eles eram hedonistas, eles eram materialistas, e, enfim, eles eram uma ditadura, né, ali dentro do universo de Duna. Outra coisa, né, Duna está muito mais próximo, talvez, de uma fantasia do que necessariamente de uma ficção científica, né? Por quê? Porque a tecnologia é tão avançada que, entre aspas, muitos aspectos humanos acabaram retrocedendo. Ou seja, os caras eles têm armas laser que eles não podem usar, porque as pessoas utilizam escudos pessoais. E quando uma arma laser bate em um escudo, gera uma explosão atômica. Então, qual que é a forma que eles acharam de guerrear? É com espadas, né? Espadas, facas, combate corpo a corpo e por aí vai. Outra coisa que eu também acho, de certa forma, estranha, certo? Muita gente que fala a respeito dessa obra, né, ignora que alguns aspectos podem ter mais de um significado. Dentre eles, o melange. Tá, o que significa o melange? No caso, a especiaria. Muita gente vai falar, significa que aquilo ali é o petróleo, uma analogia ao petróleo. De fato pode ser, de fato isso pode estar realmente correto. Porém, não é apenas ao petróleo, é aquilo que é raro no deserto. E isso não sou eu que estou falando, né? O próprio Brian Herbert, ele escreveu uma introdução no quarto livro, né, que é o Imperador Deus de Duna, onde ele fala que o melange era uma analogia à água, né? Então, assim, existem certas coisas que têm mais, né, do que apenas uma interpretação. E geralmente o que o pessoal fala são, como é que eu posso dizer, interpretações rasas realmente, né? Às vezes o pessoal diz que leu o primeiro livro e diz que ama e que é, nossa, porque é maravilhoso, o universo, né, incrível, mas não chegou nem no segundo livro, né? E assim, são seis livros. Eu li todos, o meu primeiro contato foi com um filme de 84, que eu não gostei muito. Em 2020, né, antes de sair o primeiro filme, eu fui presenteado com o primeiro livro, né, e eu tive o prazer de ler o livro antes de assistir aos filmes novos. Porém, eu não parei por aí. Eu li o segundo, eu li o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, né? Inclusive, os primeiros 6 meses desse ano eu passei lendo apenas a segunda trilogia. Imperador Deus de Duna, Heredes de Duna e Herdeiras de Duna. Então, assim, eu não tô querendo dar carteiraço em ninguém dizendo que eu conheço mais ou menos, tá? O que eu quero dizer é que nós podemos sim fazer uma análise muitíssimo mais profunda e que certas análises estão comprometidas por pontos de vista ideológicos. E eu gostaria de dizer também, certo, que eu vou fazer uma segunda parte deste vídeo, onde eu vou abordar apenas os 3 livros, os 3 últimos livros, né, da segunda trilogia, certo? Para não ficar, enfim, muito grande esse vídeo aqui. Pois, vamos lá. Qual que são as grandes diferenças do primeiro livro para os 2 filmes do Villeneuve? Tá. Primeiro, alguns capítulos estão faltando e certos conceitos não foram apresentados. Tá? Dentre esses capítulos, por exemplo,
tem onde nós conhecemos a política do planeta Duna, né? A política entre os polos de poder, né? Então o Duque Leto, já quando os Atreides assumiram, né, ali a tutela de Arrakis, eles fazem uma janta especial, né, para os líderes religiosos, né, para os contrabandistas, o líder dos contrabandistas e dentre outros líderes aí do planeta. E a gente tem uma pequena ideia, né, da politicagem. Nós também temos, né, capítulos de politicagem do Barão Harkonnen com outras casas e com o próprio Imperador, né, Imperador Padixa. Isso é uma parte que não esteve presente nos filmes. E outra coisa, a maior diferença entre livro e filme é a personagem da Shani. E aqui entra um ponto que eu não vou saber dizer pra você se o filme tem lacração ou não, tá? Por quê? O único ponto que eu enxergo como lacração poderia ser a tal da Shani. Por quê? Porque a Shani, ela é uma personagem twitteira de 2024, né? Uma feminista twitteira de 2024. E isso faz dela uma personagem que já nasceu, entre aspas, datada. A questão é, o Denis Villeneuve fez ela daquele jeito para exaltar esse tipo de pessoa, ou ele fez para criticar esse tipo de pessoa? Isso é que eu não sei, e é isso que define se é lacração ou não. Se o objetivo era criticar essas pessoas, então não é lacração, e ele acertou na veia, assim, no ponto, na mosca. Porém, se ele fez para exaltar, aí nesse caso ele está errado, né? O tiro saiu pela culatra, porque a Shani, ela é o mais puro suco da mulher insuportável, enfim, pós-moderna, né? E pseudo-democrata, inclusive. Aliás, sobre as ideias democráticas da Shani, isso não faz sentido nem no livro nem no filme. Por quê? Porque o Império tem milhares de anos e o Império é uma monarquia absolutista que está sujeita a golpes de uma casa na outra, como a gente vê na própria obra. E os Fremen, eles são uma junção de diversos povos que se uniram e foram talvez os primeiros a encontrar e colonizar o planeta Duna, que depois tornou-se Arrakis, que depois tornou-se apenas Hakis, certo? Então, não existiria essa tradição democrática que a Shani aparentemente demonstra, né, no filme. Então, isso não faz sentido nenhum, certo? Outra coisa, no filme se passam menos de 9 meses, né, porque a Lady Jessica está grávida e ela não dá à luz. Porém, no livro, passa-se pelo menos uns 3 anos, tá? Porque a irmã dele nasce. Inclusive é ela quem mata o Barão Harkonnen, tudo bem? Então, o que acontece, tá? No filme foi omitido o fato de que os Fremen, eles têm mais de uma mulher, né? Mais de uma companheira. Ou seja, por que eles fizeram isso? Porque senão eles não poderiam colocar a Shani, né, indo embora no fim do filme. Isso não faria sentido, já que quando o Paul matou o Jaimes, ele não apenas se tornou um Fremen, ele herdou toda a propriedade privada que pertencia ao Jaimes, né, incluindo o casamento dele, né? Ou seja, o Paul passou a ter esposa e ele passou a ser o tutor legal do filho do Jaimes. Então, essa parte não está no filme. Por quê? Porque se tivesse, não faria sentido a Shani sentir ciumeira da Irulan e meter o pé. Inclusive, no livro, nada disso tem. Ela sempre concordou com o Paul, né, nesse sentido. Ela aceitou ser uma concubina, porque isso fazia parte da tradição tanto do Império quanto dos Fremen. Tanto que o próprio pai dele, né, que é o Duque Leto, nunca chegou a se casar oficialmente com a Lady Jessica, né? Ela também foi uma concubina. Outra coisa que também é omitida no filme é o fato, né, é o filho do Paul, né? Quando nós temos aquela cena do ataque Harkonnen ao Seistaber, no livro, né, o Paul ele tinha um filho chamado Leto que morreu, né? E como no filme não se passa nem 9 meses, imagino, né, pressuponho que, enfim, fazia sentido não aparecer mesmo. Outra coisa aqui, tá? Falando agora dos livros. Os primeiros 6 meses desse ano eu passei lendo a segunda trilogia de Duna e é simplesmente maravilhoso, tá? Uma das coisas mais legais, mais fodas dessa saga é que cada livro que passa ele se torna cada vez mais
complexo, né? Muita gente não gosta disso, né? Muita gente quer a coisinha tudo mastigadinho, porém eu adoro isso, acho isso incrível. O primeiro livro, muita gente fala que é inadaptável, que seria impossível, muito porque o Frank Herbert, ele se utiliza, né, de uma tática de escrita que é mostrar o pensamento dos personagens, né? Uma coisa quase que primeira pessoa. Porém, entretanto, todavia, o que acontece? No filme, na tela do cinema, isso fica brega, né? Isso é uma coisa extremamente datada e brega, tu botar o áudio, né, do pensamento. Isso acontece no filme de 84, e é uma das grandes críticas àquele filme, é justamente isso, né, quando isso acontece. Porém, eu não acho que Duna seja tão difícil assim de adaptar, não, tá? Até porque ele tem muito o lance da jornada do herói que todos nós estamos carecas de já conhecer. O segundo livro, eu acho ele bem interessante também, tá? Ele serve meio que para dar uma desconstruída no primeiro, porém uma desconstrução que faz total sentido. E no lugar, né, não adianta apenas desconstruir, você tem que conseguir construir algo no lugar onde tu desconstruiu a coisa anterior, né? Acho que deu para me fazer entender. E é isso que acontece, porque o terceiro livro é uma das melhores ficções científicas que eu já tive o prazer de ler em toda a minha vida. E é um livro extremamente complexo, que eu digo o seguinte, eu não entendi muita coisa, certo? Tem muita coisa, melhor dizendo, em termos de simbologia, certo? Analogias e filosofias que me passou batido, eu sei que passou e eu preciso reler para captar nessas coisas. Essa que é uma das graças, inclusive, de Duna e também da obra do Tolkien, que é a releitura, né, para você poder conseguir absorver cada vez mais o conhecimento que o autor colocou dentro do livro. Então eu terminei de ler o Herdeiras de Duna, já estava com vontade de reler a saga inteira tudo de novo. E eu vou refazer isso, porém eu acho que apenas no ano que vem. Então assim, esse é um dos motivos do porquê eu acho que existe tantas análises rasas, igual um pires aqui no YouTube, tanto a respeito dos filmes quanto dos livros, certo? Inclusive, acho que até que nem tem análise do último livro, né? Uma coisa que eu acho, enfim, acho péssima. E eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui, que vai ser falando, né, mais uma vez aí a respeito da segunda trilogia apenas, certo? Um dos conceitos, por exemplo, que Filhos de Duna traz é o tradição versus progresso. Todos os Fremen, sem exceção, sonham com o paraíso na Terra, né? E o Lisan al-Gaib, né, traria este paraíso à Terra, transformaria Duna em um planeta vivo novamente, com mares, com oceanos, com rios, com lagos, lagoas e por aí vai, né? Florestas imensas e por aí vai. Porém, quando isso começou a crescer um matinho a mais em Arrakis, os Fremen já mudaram, né? Já começaram a mudar radicalmente a sua forma de ser, a sua cultura, né, de ser, e mesmo o Stilgar querendo que esta mudança climática aconteça, ele teme muito pelo futuro do povo Fremen, né, porque para os Fremen da velha guarda, a nova geração, né, de Fremens viria a ser um bando de fracotes, né? Ele teme isso, ele teme que o povo Fremen desapareça, inclusive. Esse é um dos temas que eu consegui pegar no livro Filhos de Duna. Inclusive, já meio que está explícito até no próprio nome, né? Que é o Filhos de Duna, nova geração de Duna. Um erro que eu vejo o pessoal cometendo na análise do filme, principalmente quem não conhece a obra, principalmente quem não sabe quando que a obra saiu, tá? Saiu em 1965 até 85, né? Os 6 livros. E falando que o Paul Atreides tornou-se um Anakin Skywalker da vida, né? Ele se tornou um golpista. Pois eu gostaria de defender o ponto de que não, o Paul Atreides não cometeu nenhum tipo de golpe, nem no livro, nem no filme. Por quê? Quem levou o golpe foi, na verdade, os Atreides e os Harkonnen. Os dois levaram um golpe. Levaram um golpe do Imperador Padixa, tá? O Padixa, ele se cagava de medo de que as outras casas descobrissem que o ataque, que era ele quem orquestrou o ataque Harkonnen contra os Atreides em Duna. O golpe nos Atreides é óbvio, né? Ele cedeu o território de Duna para a tutela Atreides e depois voltou atrás, né? Derrubou os caras.
Porém, ele também deu um golpe financeiro nos Harkonnen, pois ele emprestou, né? Ele fez o empréstimo das tropas Sardaukar, né? Os soldados do imperador. E essas tropas não foram nem um pouco baratas, né? Ele cobrou uma fortuna do barão Vladimir Harkonnen por este empréstimo, né? Então, ele basicamente, né, ganhou uma grana violenta e ainda tirou um pessoal que ele estava se sentindo ameaçado, certo? Então, não, o Poe Atreides, ele não deu golpe. Na verdade, ele apenas recuperou o que já era dele por direito, né? E a questão da justa, né, a luta mano a mano no fim é uma coisa bem medieval, né? Porque, enfim, como eu disse, ou não disse, Duna está muito mais próximo, né, aí de uma realidade medieval do que uma realidade de ficção científica e um futuro muito, muito distante. E o que se sucede a isso, evidentemente, é que as casas superiores, eles não aceitaram a legalidade. Então é por isso que o Poe Atreides, né, fez lá o jihad dele, né, a cruzada fanática dele através do universo. Inclusive, tá, o Frank Herbert, ele era, além de libertário, né, ele era um judeu, porém ele era um judeu de descendência, né? Ele era descendente de judeus, porém ele era ateu, né? E até onde eu pesquisei, ele era ateu, ele não acreditava no sobrenatural, né? Então ele não praticava o judaísmo como religião. E esses são dois pontos que o Frank ele vai criticar pesadamente ao longo de toda a obra dele, né? Então isso é algo que realmente não tem como dizer que não acontece, porque sim, acontece. Lembrando que eu não estou nem aí para a sua religião. Pratique a sua religião da forma que você achar melhor, desde que, né, não atrapalhe ninguém. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu respeito geral e, enfim, faça o que você bem entender da sua vida. Entretanto, todavia, né, apesar de Duna ter as opiniões do seu autor literalmente impresso em suas páginas, segundo, né, o próprio filho do Frank Herbert, no texto de introdução de Imperador Deus de Duna, ele diz o seguinte, abre aspas, é apenas uma das várias mensagens provocadoras que Frank Herbert incluía em seus livros, nas entrelinhas das aventuras, fazendo com que os seus leitores passassem em questões profundas. Entretanto, nas mãos dele, o material nunca parecia opressivo ou aborrecido, porque ele realizava a sua arte de forma muito inteligente, interligando habilmente as mensagens com os descobrimentos da série. Não era pedante, não pregava para os seus leitores, buscava primeiro o entretenimento, enquanto ensinava ao longo do caminho. Essa é o terceiro parágrafo da página 18 de Imperador Deus de Duna, na introdução por Brian Herbert. Como vocês podem ver, isso é o que eu e muitas outras pessoas queremos, né? Queremos entretenimento. Você pode passar o seu ponto de vista, porém tem que ser coerente com a história que está sendo contada. No caso de Duna, faz todo sentido todo o lance da crítica estatal e da crítica à religião e da mistura dessas duas coisas, né? Levando em consideração o lado político do cara e também, né, o lado religioso do cara, né? Então, esse é um dos problemas com Jornada nas Estrelas atual, né? Eu até falei aí no último vídeo a respeito da diversidade que esteve presente, né, sempre na franquia de Star Trek, sempre foi muito importante, um dos pilares fundamentais. E foi um vídeo até que deu um bom engajamento, gostei do comentário de vocês, certo? Eu gostaria de citar, né, o Spock com infinita diversidade em infinitas combinações. Esse é um dos pilares fundamentais também de Imperador Deus de Duna. Porém, isso vocês só vão descobrir no próximo vídeo, que vai ser sobre a segunda trilogia, tá certo? Esse vídeo acho que já tá bem longo, eu acho que eu explorei vários pontos aqui, né? Tanto o meu descontentamento com colegas youtubers que fazem
análises picaretas, bem como também comparando um pouquinho ali, né, livro/filme, né? Acho que eu consegui explorar até que bastante coisa, evitei bastante spoiler, então eu digo a vocês, senhoras e senhores, leiam Duna. Duna é uma obra de ficção científica, é um clássico, é um puta livro, é uma puta de uma saga e vale a pena ler os 6 livros. Eu nunca li o material expandido escrito pelo Brian Herbert, tá? Então eu tenho que ser justo. Porém, o que eu li do Frank eu adorei, tá? É uma jornada incrível por um universo incrível e que vale muito a pena ser explorado. Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna. Até a próxima!